Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as semanas, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós colocamos esse vídeo também lá no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós procuramos trazer aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que nós escolhemos, algumas vezes são intuídos e outras vezes são sugeridos por vocês. Então, cada semana a gente fala aqui sobre um aspecto, sobre uma lição do Evangelho, para que a gente possa ir colocando na nossa vida, porque o Evangelho ele deve ser incorporado à nossa vida para que nós nos tornemos também uma carta viva do próprio Cristo. Ele que, na sua grandeza, na sua luminosidade, veio à Terra, se fez humano, encarnado, para demonstrar para nós, através da vivência, de que era perfeitamente possível a todos nós alcançarmos a sabedoria de viver a vida dentro das leis universais. Leis essas que estarão sempre ao nosso, em qualquer lugar que a gente esteja, porque as leis universais, as leis morais, inclusive as leis que estão no Evangelho, não são só para o planeta Terra. São para todos os planetas, para todos os lugares onde o nosso espírito sopre, as leis serão sempre as mesmas, de amor, de fraternidade, de ajuda mútua, de respeito, de fraternidade, de perdão. Todas essas leis são leis de procedimentos humanos. A todos nós que já chegamos, espíritos que chegamos à categoria de humanos, devemos desenvolver dentro de nós essas qualidades. E Jesus veio demonstrar, ele mesmo, pessoalmente, o governador do nosso planeta, veio aqui pessoalmente demonstrar para nós o que isso é possível. A todos nós que desejamos realmente seguir o Cristo, precisamos trazer o seu Evangelho inscrito nas nossas atitudes, nas nossas decisões e também nas nossas escolhas. E hoje nos foi sugerido um tema que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 10 a 14. E nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso entendimento para que a gente traga aqui toda a elucidação a respeito desse tema, que nós possamos entender mais essa sua passagem, mais essas palavras que foram ditas há 2024 anos atrás e que nós ainda, uma grande maioria de nós, ainda não entendeu. Que nós possamos, Senhor, com as suas bênçãos, trazer à luz essas palavras que foram ditas para o nosso engrandecimento espiritual. Que assim seja. E que diz o seguinte: e chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem vem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e verei com os olhos e não vereis. Dá-se ao que
tem e retira-se o que não tem. Parece um paradoxo isso, né? Como é que a gente tira de quem, até o pouquinho que a pessoa tem, a gente tira e dá em abundância aquele que tem. Porque geralmente nós interpretamos essa lição de Jesus pensando em coisas materiais, pensando em bens materiais. Na realidade, o que Jesus está colocando aqui, nós não interpretamos no sentido divino da palavra, mas interpretamos segundo apenas a nossa visão materialista, somente através de uma visão distorcida, do entendimento distorcido das suas coisas. Na realidade, a pessoa que recebeu alguma coisa, ele se esforçou para fazer isso e deve ser digno de ter aquilo que conquistou. E isso a gente sabemos que é lei, e o seu amor, o amor de Jesus para com nós é tão misericordioso que ele sempre está nos encorajando no caminho do bem. Mas como é que ele vai falar sobre isso se de repente eu penso que o pouco que eu tenho pode me ser tirado e aquele que tem muito vai ganhar mais? Então é preciso entender essas palavras com os ouvidos de ouvir e com os olhos de ver. O que ela significa aqui é que todos os nossos esforços contínuos, perseverantes em fazer o bem, em trabalhar no bem, em estar no bem, faz com que nós a gente possa atrair as graças do Senhor. Então, quanto mais o nosso esforço em saber, em evoluir, em crescer no amor, mais isso se atrai a nós como um imã. Mas aquele que, tendo recebido um pouco de amor, um pouco de conhecimento, não faz uso desse conhecimento, não dá importância a olhar em volta e espalhar um pouco de bem que pode fazer, até esse pouco que foi plantado ali, como uma plantinha, acaba morrendo. Por quê? Porque não se desenvolve. Então, esse é um ensino que Jesus dá, é um ensino, tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, é um sentido figurado que ele está usando aqui. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Deus não faz isso, claro que não. Nós é que não entendemos, porque ainda somos cegos, somos surdos e ainda não aprendemos a interpretar as lições do Evangelho segundo o Espírito e não a letra que mata. Nós precisamos compreender com a alma, interpretar de uma maneira correta essas palavras de Jesus. Não é Deus que tira daquele que pouco havia recebido, mas é a própria pessoa que retira. Pelo descuidado, por não dar conta do que já recebeu um pouco e não fazer esse pouco germinar. É a própria pessoa que perde. Deus não tira. Não sabe conservar aquilo que lhe foi dado. Quantas oportunidades nos são dadas ao nosso espírito? A primeira delas é a oportunidade de estarmos aqui renascidos na carne. Uma santa oportunidade. Porque nós trazemos pesos de consciência muito grandes do nosso passado. E uma encarnação é um prêmio, é uma dádiva que o Senhor nos entrega. Então ele dá essa dádiva do recomeço a cada um de nós. E chegando aqui, o que é que a gente faz com isso? Maltrata o corpo,
quando não acaba, às vezes, colocando fim à vida, de maneira direta ou indireta. Recebemos o Evangelho porque todo mundo em algum momento da sua vida já ouviu falar de amor. Todo mundo quer amor, todo mundo quer felicidade, todo mundo quer esse bem-estar. Mas quantos não vão procurar isso pela porta larga, como disse Jesus em outra passagem, pela porta da perdição? Quantos acaba pegando aquela migalha de amor que lhe foi concedida já muitas vezes desde o berço e acaba ferindo outros corações, desvirtuando o seu próprio caminho, se desviando moralmente e vai dizer que foi Deus que fez tudo isso? Nós precisamos acordar para a nossa maioridade espiritual e parar de ficar culpando Deus por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Principalmente o que acontece de errado. Nós precisamos aprender a nos responsabilizar pelas nossas escolhas e as consequências que elas trazem. Quando nós negligenciamos a responsabilidade diante de vários setores da vida, não é Deus que está retirando. A gente escuta muita gente falando, não, mas porque a pessoa rouba porque está sem dinheiro ou porque precisa. Peraí, isso não é justificativa. Quem realmente quer trabalhar, o trabalho vem. O trabalho sempre vem. A questão é saber se a pessoa realmente quer, porque o que ela quer na realidade muitas vezes é só ganhar, mas não quer ter o esforço para ganhar. Eu escuto pessoas à minha volta, que são pessoas que têm condições inclusive de oferecer emprego, que estão com dificuldade de arrumar funcionários. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar. Muitas vezes querem entrar num lugar simplesmente para bater o cartão e receber o dinheiro no final do mês. E não quer ter o mínimo esforço. E aí vai dizer que é Deus que está retirando a oportunidade? Existe uma fala que a gente costuma dizer, inclusive nos meios espíritas, é que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso serve para tudo, não é só para trabalho espiritual, não. Quando realmente nós queremos realizar e fazer, as oportunidades vêm. O problema é que muitas vezes a gente não quer abraçar a oportunidade, porque a oportunidade dá trabalho. Como a oportunidade de estar aqui encarnado, de procurar seguir o Evangelho, também dá trabalho. Porque fazer a opção de se tornar realmente cristão vai fazer com que a gente tenha que abrir mão de muitas outras coisas. E será que nós estamos realmente querendo abrir mão das outras coisas? De prazeres, de situações que não condiz com o comportamento do Evangelho? Então, se um pai tem uma fazenda ou um sítio e entrega isso para o filho como herança, e o filho recebe essa dádiva de ter como herança um campo de trabalho que o pai conquistou e deixa para ele. E esse filho não cuida de tirar as ervas daninhas, de fazer a limpeza, de plantar para fazer as colheitas, então quer dizer que a culpa é do pai? Mas se o filho pega todo aquele empreendimento que o pai lhe concedeu e coloca mais provimentos
e desenvolve, ele não terá mais chance de ter mais até do que o pai tinha? Então, eu posso culpar o pai pelo insucesso, ou mesmo pelo sucesso, se o filho não fizer a parte dele? E nós aqui, espíritos que estamos em evolução, podemos culpar a Deus que ele não nos dá a oportunidade? A oportunidade de estarmos aqui respirando já é a nossa grande oportunidade. Então, ao invés da gente ficar acusando aquele que tudo nos dá, a gente deve pensar e acusar a nossa própria consciência. Porque é da lei que cada um exerça o livre-arbítrio, com todos os instrumentos, os aparatos que o Senhor da vida nos dá. Então, quem é o verdadeiro responsável pela nossa miséria ou pelo nosso sucesso, se não nós mesmos? É isso que Jesus estava falando. À época, Isaías, antes de Jesus, havia profetizado que as palavras que ele vinha trazer, que o ensinamento espiritual que ele vinha trazer, muitos iriam ouvir e não iriam entender. Ele veio, ele teve um comportamento, digamos, bem assertivo para a sua época, inclusive chamando a atenção de todo mundo através dos milagres. Materialmente ali provando a sua origem divina. E mesmo assim, muitos, ou seja, a grande maioria não entendeu. Por isso que ele já sabendo desse estado de coisas da humanidade, desse estado de ignorância, ele diz aos seus discípulos que ele falava em parábolas justamente porque não era concedido a todos os mistérios, porque eles não iriam entender. É uma perda de tempo. É a mesma coisa quando a gente quer ficar discutindo religião com outras pessoas, querendo comprovar se esse dogma ou aquele é certo, se esse e aquele é errado. É uma perda de tempo. E para o trabalhador da luz, a gente não pode ficar perdendo tempo com discussões. Nós temos um trabalho a realizar. Um trabalho que começa dentro da nossa lavoura. A terra que nos foi concedida está aqui dentro de nós. Então, nós já temos que nos ocupar muito com essa terra. E muito das responsabilidades que nos cabem no mundo. A nossa atuação diante do mundo. A nossa atuação mediante os nossos deveres. Portanto, se nós queremos realmente participar das bem-aventuranças e participar desses segredos do céu, as bem-aventuranças são os segredos do céu. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Não adianta a gente se dizer eu sou cristão. Hoje em dia, antigamente a gente perguntava para as pessoas a religião, eu sou católico, depois virou católico não praticante. Católico não praticante não é nada. Agora, para não dizer isso, a pessoa diz eu sou cristão ou sou cristã. Tá, e você vive realmente os preceitos do Cristo? Será que a gente consegue tirar as grades que nos prendem ainda ao egoísmo, ao orgulho? As telas que cegam os nossos olhos para que a gente não enxergue as misérias humanas? Será que nós somos aqueles ainda que não têm olhos e ouvidos de ver e de ouvir?
Por isso que nós precisamos arrancar o joio de dentro de nós e semear a boa semente que o nosso mestre nos confia. Enquanto a gente não molhar a nossa terra com realmente o orvalho do amor, dificilmente a gente vai produzir frutos de caridade. Enquanto nós não olharmos para o semelhante com o mesmo olhar que temos para nós não vamos respeitar o outro como deveríamos respeitar. E o respeito inclui não só deveres de ajuda, mas também inclui a nossa palavra, a nossa conduta diante das pessoas. Porque a mentira, a corrupção, o engodo anda por toda parte. Usar da nossa palavra, do conhecimento, do saber, simplesmente para enganar os outros. Cada vez vão perdendo mais. A esses, cada vez vão perdendo mais. Até o pouco que o Senhor conferiu vai sendo retirado a eles. Até que o solo vai ficar tão estéril, vai ficar tão seco, que somente o amor do Pai é que vai poder trazer de volta. Não sem sofrimento. Não sem sofrimento. Que nós possamos, como diz Paulo, numa carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, segundo Emmanuel nos esclarece, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, que raciocínio é muito fácil, né? Ele fala de profundidades, da intimidade do nosso ser. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. O que ele está dizendo? Se nós somos realmente cristãos e utilizamos esse termo, nós temos que passar isso para as outras pessoas que andam em caminho conosco. Se um dia você leu uma página e entendeu uma lição do Cristo do Evangelho, você já é capaz de ensinar a quem está ao seu redor, a quem está a caminho com você. Mas esse ensinar não é só fraseologia, não. É preciso colocar o testemunho, é preciso colocar o exemplo para poder falar. Porque repetir até papagaio fala. A questão, a força da nossa palavra e do nosso verbo, ela deve vir seguida do nosso exemplo, da nossa conduta. E aí é que é o grande problema. Porque mudar a conduta, poucas pessoas querem mudar. Todos nós já erramos, não só no nosso passado espiritual, mas na presente encarnação também. Mas sempre tem um momento
em que a lição do Evangelho realmente, quando ela entra realmente dentro do nosso entendimento, a mudança ela se faz necessária. Imprescindível que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar para a vida eterna, questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Isso é muito importante. Fazer psiquismo por alguns dias e solucionar soluções para a vida eterna tem uma grande diferença. Não adianta subir ao palanque para dizer grandes coisas e fazer com que as emoções fluam se as nossas palavras não são seguidas do nosso exemplo. É o que nos concita Paulo de Tarso nessa mensagem, e que tão bem desenvolvida por Emmanuel, nos traz essa mensagem de hoje. E que nós possamos agora, de uma vez por todas, entender as palavras de Jesus. Quando ele diz que dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Ele está dizendo para nós da nossa responsabilidade em administrar todos os dons espirituais que o Senhor nos confiou. Dons espirituais são não só os dons mediúnicos, mas o dom da fala, o dom do exemplo, o dom dos papéis de responsabilidade que nós desempenhamos na vida como pais, companheiros, profissionais. Tudo isso está falando da nossa responsabilidade. Tudo isso que nós fizermos e plantarmos e fizermos germinar, mais nos será dado. Quanto mais nós fizermos o bem e quanto mais andarmos junto realmente ao exemplo de Jesus, mais teremos. Infelizmente, aqueles que receberam a dádiva da vida, aqueles que receberam grandes oportunidades, mas que o seu orgulho, que o seu egoísmo, que a sua avareza empanaram os olhos. Para esses ainda haverá o recurso da dor, do sofrimento, para que um dia retornem à casa do Pai. Então, que a gente possa estar atentos com o nosso papel na nossa vida. Como é que nós estamos levando, gerindo a nossa vida, as nossas atitudes diante das pessoas. E que nós não venhamos a nos dar desculpa porque o outro faz isso ou aquilo. Cada um, no quadro vivo da vida, vai responder por si mesmo a sua própria consciência. Então, que nós possamos, agora entendidos desse assunto, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa lição emorredora. E que nós, Senhor, sigamos inspirados pelo seu exemplo. Porque o seu exemplo é o que nos mantém dentro da conduta, do caminho que leva à nossa felicidade.
que as suas bênçãos possam recair sobre todos nós e que nós nos tornemos merecedores da sua misericórdia e compaixão. Que também nós possamos nos fazer merecedores pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pelo nosso burilamento íntimo, dignos do seu amor, dignos da ajuda, dignos de toda a realização que nos é possível. Amado Jesus, abençoe a todos nós, espíritos seus tutelados aqui na terra. Abençoe cada lar aqui representado e abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão passando por provas acerbas nesse momento. Sobre toda a terra onde nós sabemos que há guerras, que há sofrimento, que há desesperança, que há perdas. Nós te rogamos, Senhor, compaixão para todos nós. Nós te rogamos, Senhor, que nos ajude também a ajudar aquele que passa ao nosso lado, aquele que está no nosso caminho, e que nosso coração possa procurar sempre fazer todo o bem que nos é possível. E assim, agradecidos, nós te pedimos que abençoe a nossa semana e que esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. E Ele sempre estará conosco, sempre nos inspirando, e o Evangelho é essa fonte. Como eu sempre digo aqui, quando você estiver passando por algum problema, por alguma situação, e não souber o que fazer, e começar o desespero bater à sua porta, abra o Evangelho. Sempre virá uma lição que vai dizer respeito à sua alma, ao seu espírito. Jesus passou por todas as dificuldades que nós passamos. Ele é nosso irmão maior. Ele viveu milhões de anos na nossa frente. É nosso irmão mais velho. Então não tem nada, absolutamente nada que a gente passe de problema que ele não entenda, que ele não saiba. E que ele está sempre amorosamente disposto a nos ajudar, desde que a gente também faça a nossa parte. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana e não esqueçam de curtir esse vídeo quando ele vai lá para o feed, também aqui no YouTube. E a semana que vem estaremos de volta com mais um Evangelho Online. Segunda-feira, às 21 horas. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a semana que vem, se Deus quiser.